A arquitetura é o que corre na minha veia, é o que faz o meu coração pulsar. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com essa profissão que eu tanto amo. Eu sou Andréa Simas, arquiteta, e sou a quarta geração de arquitetos da família Simas. Tudo começou com meu bisavô, Américo Simas, e para quem mora em Salvador, com certeza já passou pelo túnel Américo Simas. E eu, por muitos anos, na minha época de escola e na época de faculdade, eu era conhecida como a bisneta do túnel. Com muito orgulho, a bisneta do túnel. Meu bisavô fez muitos projetos de urbanismo na cidade de Salvador. Tem rua com o nome dele, tem um túnel que é o mais conhecido. E aí veio meu avô, Américo Simas Filho, que teve uma carreira curta, mas foi uma carreira brilhante, uma carreira acadêmica. Meu avô foi professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA, o auditório da Faculdade de Arquitetura tem o nome de meu avô. E eu cresci dentro da Faculdade de Arquitetura, mesmo com muito pouco tempo de convivência com meu avô, porque quando meu avô faleceu eu tinha 7 anos, mas todos os finais de semana eu ia para a casa de meu avô e no sábado meu avô dava aula na Faculdade de Arquitetura. E eu estava todos os sábados dentro do barracão. Na Faculdade de Arquitetura, antigamente, tinha os barracões onde os professores, cada barracão era, era o escritório, né, de um professor, era a sala do professor. Então meu avô ia cedinho no fusquinha vermelho dele, parava na frente do barracão, me deixava lá, eu ficava lá no meio da prancheta com os quadros, com lápis, com um monte de coisa, ficava desenhando. Ele ia para a sala, dava aula, quando voltava, eu estava lá no meio de todos os papéis, com todos os desenhos. Então eu aprendi a gostar da profissão por causa de meu avô, Américo Simas. Falar de meu avô toca num lugar diferente em mim. Eu não consigo falar muito sobre meu avô. Vamos pular essa parte. Meu avô teve 2 filhos, Américo, Neto, que é meu pai, e Eduardo. Todos 2 fizeram arquitetura também. Meu tio foi pro IFAM, trabalhou no IFAM a vida toda praticamente, que é o Patrimônio Histórico de Salvador. E meu pai ficava mais na parte de gerência de obra, trabalhou nas maiores construtoras daqui. E aí apareceu a Andréa, a primeira mulher da família Simas arquiteta, a 4ª geração. Quando eu decidi fazer arquitetura, eu sabia que o nome Simas poderia me ajudar muito, mas poderia vir com um peso muito maior. E foi um peso, durante o período de faculdade, em alguns momentos, teve um peso muito grande. Em um determinado momento, meu avô escreveu alguns livros sobre história da arquitetura de Salvador e fizeram uma reedição do livro dele. O livro era bem antigo, preto e branco, e aí fizeram uma reedição, fizeram ele colorido, fizeram um evento enorme. Eu estava presente nesse evento e o meu professor de história na época pediu que eu autografasse o livro para ele. Até autografar livro eu tive que fazer. E no meu trabalho final de graduação, uma das pessoas que estavam me julgando na hora do julgamento, esse professor olhou pra mim e fez assim: eu não me sinto capaz de julgar a neta de Américo Simas. Na hora eu disse: você não tá julgando a neta de Américo Simas, pode parar, você tá julgando a Andréa. E até decidir o que realmente eu gostava dentro de um universo tão gigantesco que é a arquitetura, eu fui patinando em várias áreas. Pra mim foi muito fácil, porque bastava meu pai ligar, pedir um estágio, era um amigo, era outro amigo, então eu estagiei em vários escritórios de arquitetura de segmentos completamente diferentes, porque eu precisava estar ali aprendendo um pouquinho de cada coisa. Fui trabalhar na parte de vendas, porque eu precisava aprender a vender o meu projeto. É importantíssimo trabalhar na parte de vendas, então eu fui também para a parte de vendas. Saí da parte de vendas, fui para a obra, montei uma empresa de obra, fiz administração de obra de interiores, de arquitetos amigos meus, por 5 anos mais ou menos. Neste mesmo período eu ficava uma parte do tempo na obra e uma parte do tempo dando aula na UFBA. Voltei às minhas origens. Fui para a Universidade Federal da Bahia, o curso de arquitetura, e comecei a dar aula de desenho arquitetônico no curso de arquitetura. Fiquei lá por 5 anos. Quando resolvi de vez montar o escritório com Dea. Eu já conheço a Andréa há muitos anos. A gente não fez faculdade juntas, a gente trabalhou juntas, mas a gente não fez faculdade juntas. E aí a gente resolveu se juntar, a gente já fazia um trabalho ou outro, e em 2012 a gente resolveu de vez montar o nosso escritório e estamos até hoje com o nosso escritório, seguindo com o nosso propósito e com a nossa realização, porque a arquitetura é uma realização pessoal. A gente conseguir
olhar para a cara dos nossos clientes no final e ver a satisfação, ver que a gente conseguiu chegar ali, conseguiu colocar dentro da casa de cada cliente um pouquinho de amor, um pouquinho de felicidade, conseguiu transformar aqueles lares. Esse é o nosso propósito, transformar a vida das pessoas através da arquitetura. Eu vim nesse mundo para isso. E essa é um pouquinho da minha história. Eu tenho uma satisfação enorme em estar aqui, em pegar um projeto, em receber um cliente que está com um maior problema e olhar e dizer assim, eu sei te ajudar, eu consigo resolver esse problema para você. É isso que eu amo fazer. E é por isso que a gente está com o escritório há tanto tempo e cada vez mais se firmando no mercado de Salvador. Se você não conhece a gente ainda, você pode seguir a gente aqui nas redes sociais ou pode vir até aqui tomar um cafezinho comigo, que eu posso te contar essa história toda pessoalmente. Vai ser um maior prazer.